Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Matemática. Lembrando que eu e o professor Paulo estamos postando para vocês as atividades do Caderno Trilhas. Hoje nós vamos postar a atividade 4 do Caderno Trilhas, então deem uma olhada na resolução desses exercícios para que vocês possam corrigir o que vocês já fizeram. Recordo ainda que toda terça e quinta-feira, das 19 às 20 horas, nós temos um encontro marcado lá no Classroom, onde nós podemos interagir virtualmente, é claro, e vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Joia? Beleza? Então, boa aula para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Atividade 4. Matemática no Antigo Egito. Os grandes progressos que marcaram o fim da pré-história e que originaram a escrita verificaram-se com muita intensidade e rapidez no Egito, continente africano, por meio do grande desenvolvimento na agricultura, artesanato, comércio, entre outros. Até a construção das famosas pirâmides, surge a necessidade de efetuar cálculos mais rápidos e precisos, e, consequentemente, a representação através de símbolos, desenhos, escrita, números. Quase tudo o que se sabe sobre matemática dos antigos egípcios se baseia em dois grandes papiros, o papiro de Hind e o papiro de Moscou. Estes são compostos por exposições de problemas e suas resoluções, entre eles adição, subtração, multiplicação, divisão, frações, área, número, entre outros. Volume, entre outros. Observem que a história registra muitas vezes uma questão muito da matemática dos europeus. Entretanto, a matemática ela não é de um povo em particular. Nós vemos com clareza que para que pudesse ser feito essas construções, ou que a sociedade egípcia e babilônica pudesse se organizar, eles precisaram demandar de muita matemática. É isso que o texto está falando, tá bom? Bom. Devido às necessidades cotidianas no Antigo Egito, surgiu o sistema de numeração, e entre eles, os números naturais e racionais. Os números racionais, em forma de fração, estão em grande parte dos cálculos utilizados nos papiros de Hind e Moscou. Vamos relembrar. Aí aparecem a representação dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O que é um número natural? O número natural é um número que representa alguma coisa concreta. Aí também nós temos os números racionais. Meio, 1/3, 1/5, 0,25, 0,75. As formas de fração e decimal são os mesmos números, só que representados de formas diferentes. Então, o número racional ele pode ser representado na forma de uma fração ou na forma decimal. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos números. Quando nós nos referimos aos números, falando dos números naturais, nós estamos pensando em todo e qualquer número que representa algo concreto. Então, quando eu falo uma caneta, eu estou me referindo a ela. Ou nenhuma caneta. Tá? Agora, eu não me refiro a uma parte da caneta quando eu estou falando do número natural. Tá bom? Eles podem ser representados como sendo do número 0 até o infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. A sua forma adequada na teoria dos conjuntos é usar a letra N com uma barra lateral. Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eles já são representativos também dos números negativos, que ainda não estão na forma de uma fração. Tá? Então, todo aquele número que ele é negativo ou positivo, que ainda é inteiro, que ele não é fracionado, é considerado chamado de número inteiro. E aí nós temos os exemplos. Ele vem do infinito, passa por -4, -3, -2, -1, 0, 1 e assim segue na sequência, até o infinito. Reparem uma coisa.
o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, reparem que o conjunto dos inteiros é um pouco maior que o dos naturais, tá bom? Lembrando que eles são infinitos, tanto um quanto o outro conjunto. Bom, temos também o conjunto dos números racionais. Os racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração, tá? Sendo que A e B são dois números inteiros e B é diferente de zero. Essa é a regra para o conjunto dos números racionais. E podemos representá-los dessa forma. Então, quer dizer, conjunto Q igual a menos 3, menos 5 meios, menos 2, menos 3 meios, até passando pelos números positivos, 0, meio, 1, 3 meios, até o infinito. Notem que aqui dentro nós temos de novo números naturais, do 0, 1, 2, 3 até o infinito. Inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E os racionais exclusivos, ou seja, menos 2, menos meio, meio, menos 1,5 e 2,5. Escrito seja na forma de fração ou na forma decimal. Ainda continua sendo o mesmo número. Observa que a gente não pode esquecer que os outros também estão dentro deste, tá? Então quer dizer que este é um conjunto ainda um pouco maior. Beleza? Bom, isso significa dizer que, se a gente pensar nessa relação de grandeza e de pertinência, um estar dentro do outro, nós podemos pensar que o primeiro conjunto é o dos números naturais. Na sequência, um conjunto um pouco maior é o conjunto dos números inteiros. E ainda nesta sequência, um conjunto um pouco maior ainda é o conjunto dos números racionais, tá? Lembrando que aqueles que são exclusivamente racionais, quando nós fazemos a representação gráfica, eles ficam do lado de fora, porque eles pertencem exclusivamente ao racional. A mesma coisa para os inteiros. Existem outros conjuntos também. Existe o conjunto dos reais, dos irreais, mas, por enquanto, nós não vamos discuti-los. Nesta aula, nós vamos parar com nesses três conjuntos. O natural, que representa aquilo que é concreto. O inteiro, aquele que tem as mesmas características do natural, mas ele também representa os negativos. Onde que eles são aplicados? Na concepção, por exemplo, de uma dívida. Uma dívida representa algo que não existe, mas a qual eu devo. E os racionais, que são as frações. Uma boa curiosidade é que os egípcios construíram as pirâmides, etc., usando as frações, tá bom? Bom, vamos aos exercícios, então. Exercício 1 diz assim: nas situações abaixo, escreva a forma em que os números racionais estão representados, se estão na forma fracionária ou decimal. O pão custa 50 centavos, ou seja, R cifrão 0,50, cada unidade. Essa é a forma decimal do número racional. B. Na receita de torta precisa adicionar um meio ou meia xícara de açúcar. Bom, 1 sobre 2 é a forma fracionária. C. O valor do transporte público em São Paulo é R$ 4,40, ou 4,40. Olha lá, uma parte inteira e uma parte decimal. Portanto, é o conjunto decimal. D. 1/3 dos moradores do bairro não tem acesso à internet. Conjunto dos números racionais na sua forma fracionária. Perfeito? Bom, exercício 2. Só lembrando, o que é o conjunto dos racionais?
São todos aqueles números que podem ser representados na forma racional, na forma de uma fração, onde o numerador e o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo, eles pertencem ao conjunto dos inteiros, ou seja, pode ser negativo, pode ser positivo, e o de baixo, ou B, o denominador, ele tem que ser diferente de zero, porque jamais se pode pensar em dividir alguma coisa por zero, tá bom? Bom, agora sim, o exercício 2. Diz o seguinte: operações e resoluções de problemas. Faça o cálculo mental do resultado de cada operação e indique qual número natural, olha só, se aproxima do resultado. Então não se admite o decimal, apesar da resposta ter decimal. Nós queremos saber qual é o número natural, ou seja, aquele que não tem decimal, que está mais próximo do resultado. Aí nós podemos fazer a soma. 11 mais 88,8 vai dar 99,9. Portanto, o número mais próximo é 100. 61,31 mais 2,65, o número mais próximo é 64. 100 mais 80,9 vai dar 180,9, certo? O número mais próximo é 190. 8,95 mais 7,95, o mais próximo é 17. E 2.000 mais 115,98, o número mais próximo é 116. O número natural mais próximo, tá bom? Bom, item B. Em situações de compra, é comum o consumidor ter que fazer cálculo mental para verificar se a quantia necessária é suficiente para efetuar o pagamento. Se você comprou um produto no valor de R$ 11,00 e outro no valor de R$ 88,80, ó o exemplo, o primeiro item lá em cima. É correto afirmar que o valor total será R$ 89,90? Não, né? Se nós somarmos 11 mais 88,80, o resultado será 99,90 e não 89,90, tá bom? Ou seja, somamos parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal, tá bom? Bom, o mais adequado seria afirmar, se você for pensar em termos de aproximação, que seria um número muito próximo de R$ 100. Tá bom? Joia. O papiro de Hindi tem sua origem em meados de 1650 a.C. Possui aproximadamente 5,5 metros de comprimento e 0,32 metros de largura. E contém 87 problemas matemáticos e suas resoluções. Qual a medida do perímetro deste papiro? Bom, vamos recordar o que é perímetro, certo? Perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então vamos dar uma olhadinha no papiro. Se a gente dá uma olhadinha no papiro, nós temos um papiro, sua largura é o comprimento 5,5 metros e sua largura 0,32 metros. Se eu quero saber o perímetro, eu tenho que somar todos os lados, tá? Ou seja, os lados de 5,5, eu tenho dois lados com 5,5 metros e dois lados com 0,32 metros. E aí é só fazer a soma. Ou seja, perímetro será igual 5,5 mais 0,32 mais 5,5 mais 0,32. O resultado disso será 11,64. Agora eu volto lá no exercício e complemento. Perímetro 11,64 metros. Depois, B. Qual a medida da área desse papiro? O que é a área? Se ele é uma figura retangular, a área do retângulo será o quê? Base vezes altura. Bom, então, com o papiro, nós fazemos o
Temos as medidas, certo? Sabemos que temos dois pares de lados iguais, sabemos essas dimensões, e a nossa fórmula é área do retângulo igual a base vezes a altura. Base é 5,5, altura 0,32. Então basta eu substituir na fórmula 5,5 vezes 0,32, o resultado 1,76. Agora cuidado, não se esqueçam da unidade, metro quadrado. Beleza? Bom, volto lá no nosso exercício, e aí a área do nosso retângulo será igual a 1,76 metro quadrado. Joinha? Bom, próximo exercício. Exercício 4 diz o seguinte: o papiro de Moscou possui aproximadamente 5 metros de comprimento e 0,08 metro de largura, e contém 25 problemas matemáticos e suas resoluções. Qual a medida do perímetro desse papiro? Bom, agora que a gente já recordou o que é perímetro, então basta a gente fazer a soma. Perímetro, os papiros eles são retangulares, então eu tenho dois pares de lados iguais, portanto eu vou ter 5 mais 0,08 mais 5 mais 0,08. Reparem que eu poderia ter feito 5 mais 5 mais 0,08 mais 0,08. Ou já feito de cabeça, que a ideia é essa, perímetro igual a 10,16 metros. Bom, item B, qual a medida da área do papiro? Já sei que é um retângulo, portanto, eu já sei que um lado mede 5, o outro lado mede 0,08. Posso então já aplicar nossa fórmula. A área do retângulo é 5 vezes 0,08. Portanto, a área do nosso retângulo igual a 0,4 metro quadrado. Belezinha? Beleza. Com isso, nós terminamos o exercício proposto para hoje. Recomendo a vocês que vocês continuem acompanhando esses vídeos com as correções dos exercícios. E, é claro, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os exercícios do Caderno Trilhas ou as atividades complementares que nós temos postado, vocês podem acessar através do Classroom, o Google Meet, toda terça-feira e quinta-feira, das 19 às 20 horas, eu e o professor Paulo estamos lá para tirar as suas dúvidas. Beleza? Joia? Bom final de semana.